mais uma live dando início. Esperar a galera entrar. Fala galera, vamos entrando. 5 minutinhos, como de vídeo de regra, 9h35 a gente vai estar começando, tá? Cenário, mais uma vez, cenário novo aqui, tá? A gente já tá na casa nova mas ainda tá meio vazio aqui o quarto, inclusive pode ser que esteja ecoando um pouco. Então vão me dando feedback em relação à iluminação, ao áudio, à qualidade do vídeo aqui. Até porque eu também estou testando na internet, né? Vamos ver também como é que ela vai se sair, tá? Que, inclusive eu estou testando porque eventualmente estarei fazendo a transição para o YouTube, então é algo que eu já vou ter que ir testando nesse período. Beleza? Esperando mais um pedaço para a galerinha entrando. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre renda fixa, tá? Desde o início eu estou dando todo o trajeto para você se organizar financeiramente e começar de fato a investir, né? Então, já passei pelos objetivos, já passei pelas dívidas, já passei pela montagem de reserva financeira e também já passei pelo um embasamento acerca dos investimentos, né? Como você começar a ter um conhecimento sobre os investimentos e começar a ter uma noção do que é uma boa e uma má opção, tá? De investimento, para você se organizar, né? Então, e a partir dessa live a gente vai começar a tratar de alguns investimentos específicos, mas especificamente hoje a gente vai estar falando sobre a renda fixa, tá? A renda fixa que é um conceito bem amplo. Eu vou trazer uma base aqui nessa live. Talvez no futuro eu traga algo mais específico, mais detalhado, tá? Mas como a intenção das lives é trazer mais informações para vocês, considerando que vocês não entendem nada, então eu tô partindo aqui do princípio para todo mundo ficar, que a gente fala, né? Ficar todo mundo na mesma página. Mais 2 minutinhos e a gente vai estar começando. Como é que tá a iluminação, como é que tá o áudio, aí vamos dando feedback, tá? Pra eu saber como é que tá. Antes de a gente começar a live, mais um minuto, peço que vocês cliquem aqui nesse aviãozinho, ó, tá? E mandem para as 3 primeiras pessoas que estão na lista de vocês aí, tá? Geralmente essas 3 primeiras pessoas são as que nós mais temos contato aqui na rede Instagram. Então você provavelmente gosta dessa pessoa e quer que essa pessoa tenha mais conhecimento acerca do dinheiro, tenha mais tranquilidade financeira. Então já clica no aviãozinho, manda para as 3 primeiras pessoas que estão na lista de vocês, pra gente tá iniciando aí a live de hoje, tá? Sobre renda fixa. Então, vamos lá, 9h35, começando mais uma live número 09, sobre renda fixa. Primeiramente, Léo, explica aí o que é a renda fixa. Renda fixa nada mais é do que um tipo de investimento, tá? No qual você possui algumas peculiaridades acerca dos outros investimentos. É um dos investimentos mais simples de se fazer, tá? E geralmente é considerado por muitos a porta de entrada nesse mundo dos investimentos. Entretanto, tem alguns pontos que tornam a renda fixa um pouco deixada de lado, um pouco negligenciada, tá?
Entretanto, se você, como um todo, se você for conferir o portfólio todo de investimentos, a renda fixa se torna algo extremamente essencial devido a alguns pontos que eu vou estar falando aqui no decorrer da live, tá? Então, primeiramente, indo para a definição de renda fixa. A renda fixa, como eu falei, é um estilo de investimento no qual, como o próprio nome diz, a minha renda ela é fixa, tá? Algumas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento podem dizer, não, Léo, não é tão fixa assim. Entretanto, esse termo fixa vem do fato de eu ter uma rentabilidade um pouco mais previsível, tá? Então, eu sempre tenho aquela estabilidade na minha renda, tá? Na minha rentabilidade, na verdade, tá? Vou trazer aqui como exemplo, um pouco mais na frente, tá? Um tipo de renda fixa que vai ficar mais claro o entendimento para vocês. Geralmente as rentabilidades da renda fixa, elas possuem três, nos quais eu comentei na live anterior, tá? Sobre a base dos investimentos. Ela tem três tipos, ou ela pode ser pré-fixada, ou ela pode ser pós-fixada, ou ela pode ser híbrida, tá? A pré-fixada, como o próprio nome diz, ela é uma renda fixa pré-fixada, ou seja, ela já é estabelecida a rentabilidade na qual ela vai ter. Então, se eu estabeleci que o investimento de um ano vai me gerar uma taxa de rentabilidade de 10% ao ano, quer dizer que se eu investir R$1.000, ao final desse um ano eu vou ter R$1.100, tá? Que seria, esse 100 seria os 10% a mais, né, frente ao valor no qual eu investi. Então, independente do que aconteça no mercado, ao final do vencimento desse meu título, desse meu investimento, eu vou ter R$1.100, que seria o efeito dos juros, né, sobre a rentabilidade pré-estabelecida. O outro tipo é a rentabilidade pós-fixada, na qual eu estabeleço um indexador, tá? Algo no qual vai determinar, vai seguir até o final do vencimento do investimento aquele indexador, tá? Vou trazer como exemplo o CDI, que é um dos indexadores mais utilizados. No CDI, a gente já viu também nas lives anteriores, ele é totalmente correlacionado com a Selic, que é a taxa básica de juros. A partir do momento que a Selic sobe, a taxa CDI também sobe, e quando a Selic desce, o CDI também desce. Então, eu dependo da reação desse indexador Selic, né, para eu determinar se uma rentabilidade do meu investimento pós-fixado vai ser mais vantajoso ou menos vantajoso. Ele vai estar totalmente dependente do CDI, que consequentemente é dependente da Selic. Então, por exemplo, se eu tiver um investimento que vai me render 100% do CDI e a Selic baixar para 2%, a Selic também, o CDI também vai ter uma baixa na minha rentabilidade para 1,9%. Como eu falei na live anterior, o CDI geralmente tem um spreadzinho, uma diferençazinha para baixo, tá, em relação à Selic. Então, se a Selic está em 2%, o CDI estaria em 1,9%. Então, se a Selic chegar a 2%, minha rentabilidade vai diminuir nesse período. E se a Selic chegar a 6%, que é a previsão que alguns economistas estão tendo para a Selic ao final do ano, então a minha rentabilidade do CDI vai ser 5,9% ao ano. Então, nesse caso, né, desses dois exemplos, apesar de ser o mesmo indexador, ser a mesma taxa pós-fixada, né, a mesma rentabilidade pós-fixada, ela pode variar vai ser, se eu investisse R$1.000, né, seria entre R$1.019 e R$1.059, né? Teria esse spread, essa diferença, dependendo do ciclo de mercado que a gente chama, né? O ciclo de mercado que nós estaríamos, beleza? Antes de a gente continuar, mais uma vez, tá? Lembrando aqui do aviãozinho de clicar,
acompanhar aqui e mandar para os amigos de vocês, para eles também acompanharem a live aqui acontecendo, tá? A live importante, que a gente começa a falar dos investimentos em si. A gente está tratando hoje de renda fixa, semana que vem a gente vai tratar de um outro investimento. Então, já falei da pré e da pós-fixada, e aí vem a híbrida. A rentabilidade híbrida, ela é justamente uma mescla da pré e pós-fixada. Ela vai ter uma parte da rentabilidade atrelada a um indexador e outra parte atrelada a uma taxa já pré-estabelecida, tá? Por exemplo, vamos dizer que seja IPCA, o indexador IPCA, que é o indexador da inflação, mais uma taxa de, sei lá, 3% ao ano, tá? Então, a rentabilidade do meu investimento vai depender da inflação do período daquele investimento, mas, entretanto, né, eu vou ter uma rentabilidade já garantida de 3% nesse exemplo, ok? Então, se, por exemplo, a inflação chegar a 7% ao final de 2021 e eu somar essa taxa pré-estabelecida de 3%, então, ao final de um ano, eu teoricamente teria 10%, né, que seria 7% do IPCA mais 3% da taxa pré-fixada. Então, tem esses três tipos de rentabilidade na qual a renda fixa ela estabelece para a gente. Passando dessa explicação sobre os tipos de rentabilidade no qual existe na renda fixa, a gente vai para os tipos de renda fixa que existem. Atualmente existem dois tipos, que são os títulos públicos e os títulos privados. Os títulos públicos, eles são aqueles títulos, aqueles investimentos que são emitidos pelo governo federal, e a gente tem os títulos privados que são emitidos por bancos e instituições financeiras, tá? Um exemplo bem simples, tá? Bem simplista mesmo, para você entender como é que funciona mais ou menos o mecanismo, né, da renda fixa do título público, por exemplo. Vamos dizer que o governo federal ele precisa de um capital para construir uma ponte, e aí ele emite crédito, né, títulos desse investimento, que ele vai pagar uma taxa de, sei lá, IPCA mais 4%. Então, eu sou um investidor, tenho interesse nessa rentabilidade e vou investir, sei lá, R$1.000 nesse investimento. O governo federal vai pegar esses R$1.000, vai construir a ponte na qual ele estava precisando e ao final do período estabelecido daquele título, ele vai me devolver com os juros, certo? Basicamente é isso que funciona. Léo, é só para uma ponte? Não, é um exemplo bem simples para vocês entenderem como é que funciona esse mecanismo de troca o dinheiro, né? O dinheiro que sai da minha mão vai para do governo federal, ele faz o investimento e ao final ele faz o direcionamento do dinheiro que ele quer, né, para o objetivo, e ao final do vencimento ele me retorna o valor acrescido de uma rentabilidade. Um outro exemplo também que eu comentei nas lives anteriores sobre o financiamento e o empréstimo. No empréstimo, tudo bem que eu não tenho garantia no empréstimo, né, mas a instituição financeira, a cooperativa de crédito, me empresta um dinheiro, tá? E eu vou pagando a ela, seja de uma única vez, seja em parcelas, como o empréstimo geralmente é feito, né? Eu vou devolver a ela o valor no qual eles me emprestaram, mais um acrescimento, um acréscimo de juros que aquela instituição determinou para minha pessoa, dependendo da minha situação, do meu risco de crédito que eu tenho para aquela instituição. Então é a mesma coisa que acontece, só que em vez de nós recebemos o empréstimo, a gente vai estar emprestando o nosso dinheiro. E para os títulos privados acontece da mesma forma. Eu vou emprestar o meu dinheiro, só que não vai ser para o governo federal, vai ser para o banco ou uma instituição financeira. E aí a instituição financeira vai fazer o que bem entender daquele dinheiro a fim de gerar lucro, né, e trazer mais investimentos para a instituição. Geralmente as grandes empresas elas fazem movimentos estratégicos de
empréstimo, né, e essas emissões de títulos privados para conseguir captar, realizar investimentos nos quais esses investimentos trarão mais retorno para aquela instituição financeira. Então, se torna essencial ela, por exemplo, trazer um investimento de renda fixa no qual vai pagar, por exemplo, sei lá, 120% do CDI, e no final ela vai fazer um investimento no qual vai te retornar, sei lá, 300, 400% do CDI. Então é um retorno muito maior do que aquele retorno inicial no qual ele estava emitindo o título para a gente. Para nós investidores, pessoas físicas, foi um bom investimento, 120% do CDI, mas obviamente para a instituição financeira vai ser um bom investimento também esse retorno de 400%. Tá? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, alguns podem muito bem pensar: não, mas o banco está tirando proveito do meu dinheiro que eu estou arranjando a ele para tirar um lucro muito maior do que ele está me oferecendo. Sim, isso é verdade, mas você acaba apresentando um pouco de ganância nessa situação a partir do momento que você não está visualizando que você está conseguindo um investimento no qual está te retornando 120% do CDI. E sim, você está pensando que o banco, ou seja, um terceiro, está tendo uma rentabilidade maior do que a sua. Tá? Isso aí acaba trazendo essa ganância de muitas pessoas. Não é você analisar o que o outro está fazendo, o que o outro está ganhando, e sim focar no que você está fazendo, no seu trabalho de priorizar os melhores investimentos, né? Naquela tríade, que já vou comentar sobre a tríade de novo, de segurança, liquidez e rentabilidade. E apesar disso, e aí só focar realmente no seu e não olhar para a situação dos outros, tá? Então a gente tem esses dois tipos: títulos públicos, títulos privados. A rentabilidade da renda fixa, ela é menor, tá, do que a rentabilidade na renda variável, por exemplo, mas ela se torna de extrema importância no momento que você tem uma carteira extremamente diversificada, tá? Por quê? Porque se você tiver uma parte em renda variável e renda fixa, nós sabemos que a renda variável, ela varia. Hoje pode estar subindo, mas amanhã pode estar caindo. Ela tem uma volatilidade entre altas e baixas durante o decorrer do tempo. E o que acontece? Se eu investir só em renda variável, pode ter dias que minha carteira de investimentos suba 4%, como também pode ter dias que minha carteira de investimentos caia 10%. Isso aí é extremamente normal, não há nada de anormal nisso, porque é renda variável. No curto prazo, as oscilações do mercado são totalmente inesperadas, não tem um significado concreto acerca disso. Quem arranja um significado concreto acerca disso, muito provavelmente está mentindo para você. E se não estiver mentindo, é porque ele tem informações privilegiadas, que é contra a lei. Tá? Então, de acordo com o órgão regulador, que é a CVM, né, eu não posso ter informações privilegiadas, que é o insider trading que a gente chama. Mas, enfim, a partir do momento que eu tenho essa volatilidade normal no decorrer do tempo, a renda fixa ela vem como forma de amenizar essa volatilidade. Tá? Se eu tenho 50% da minha carteira de investimentos em renda variável e 50% em renda fixa, e por acaso a minha renda variável ela cair 10%, na verdade na minha carteira de investimento ela vai refletir só 5%. Então eu diminuí 50% aí da volatilidade dela. Obviamente, quando a minha carteira de investimentos, a renda variável, subir 2, 3, 4%, também ela vai refletir na carteira como um todo somente a metade disso, porque eu estou 50-50. Então, ela serve como um amenizador, vamos dizer assim, da sua volatilidade. Então, no decorrer do tempo, isso aí se torna benéfico, tá? Porque, por exemplo, se eu perder 50% do meu patrimônio investido, vamos dizer que eu tenho R$1.000 investidos e eu perdi 50%, eu tenho R$500. Para eu recuperar esses R$500 perdidos, eu não tenho que subir 50%. Eu tenho que subir, na verdade, 100%. Eu tenho que dobrar
o meu capital atual. Então eu tenho que passar de 500 para 1.000, eu tenho que dobrar, tá? Então, quando eu perco durante a minha trajetória dos investimentos, quando eu perco, eu tenho um caminho muito mais longo para recuperar, tá? Se eu perder, por exemplo, 10%, eu tenho que recuperar 11%. Se eu perder 20%, salvo engano, é 24% que eu tenho que recuperar. Então, sempre tem essa diferença. Não é 50% que eu perdi e se eu recuperar 50% eu vou estar igual. Não vai ser isso. Se eu recuperar 50% de 500, na verdade eu vou ter 750 e não os 1.000 de volta. Então, a partir do momento que eu diminuo essa volatilidade, eu vou ganhar menos, mas também, o que é o mais importante, eu vou perder menos. Se eu perdi 50% da minha renda variável, e vamos dizer que eu tenho R$2.000, né? 1.000 na renda fixa e 1.000 na renda variável. Eu perdi 50% da minha renda variável, agora eu tenho 1.500. Só que na verdade, para eu recuperar de 1.500 para 2.000, na verdade eu preciso de menos de 25%, salvo engano é 20%, algo do tipo, 25% por aí. Então eu reduzo muito o tanto que eu tenho que recuperar, porque eu diminuí as minhas perdas, tá? Então a perder menos é muito mais importante no decorrer do tempo de você ganhar mais, tá? E a renda fixa, mais uma vez, vem justamente para esse sentido, ok? Quando a gente vem para a rentabilidade, quando a gente vem para a tríade de segurança, liquidez e rentabilidade, a gente classifica a renda fixa como se estivesse nessa base, tá? Eu estou considerando a tríade como segurança e liquidez aqui embaixo e a rentabilidade vindo aqui em cima. Então é como se a renda fixa estivesse mais próximo aqui da base, tá? Mas como eu expliquei para vocês já em lives anteriores, a partir do momento que eu tenho grande segurança e grande liquidez, a rentabilidade é baixa. A partir do momento que eu tenho pouca liquidez, mas ainda assim uma certa segurança, a rentabilidade tende a aumentar. Então, ela não é um ponto necessariamente, tá? Mas ela está numa área desse triângulo que se aproxima mais da parte inferior, tá? Do meio para a parte inferior, ok? Então a gente tem justamente a segurança, tá? Porque geralmente ou é o governo federal que teoricamente ele tem a máquina de imprimir dinheiro, então se por um acaso surgir uma grande dívida que ele não tenha como arcar, ele vai imprimir dinheiro e vai fazer o pagamento, mesmo que isso traga como consequência a inflação, que é um dos grandes problemas que estamos tendo nos últimos tempos, né? Agora nessa recuperação econômica, mas ele vai ter condições de lhe pagar, porque ele vai imprimir o dinheiro no pior dos casos e devolve seu dinheiro com o prêmio pré-estabelecido. E além do governo federal, também temos instituições financeiras e bancos. Por exemplo, obviamente, um Banco Itaú da vida, que é um dos maiores bancos da América Latina, ele se torna muito mais seguro do que, por exemplo, um banco regional, tá? Um banco local, no qual eu não tenho tanto capital guardado quanto o Itaú tem, por exemplo. Então, no quesito de segurança, o Itaú teoricamente seria mais seguro, menos arriscado do que esse banco X, que é um banco regional, tá? Então, no momento que eu for investir no título privado do Itaú e desse banco regional, obrigatoriamente esse banco menor aqui eu vou ter que exigir uma rentabilidade maior nele, um prêmio maior nele, porque eu estou correndo mais risco. A probabilidade do Itaú quebrar e desse banco regional quebrar é muito maior esse banco regional quebrar. Então, por isso que eu exijo um maior prêmio sobre ele, porque eu estou correndo mais riscos, tá? Em questão de liquidez, quanto mais líquido, ou seja, quanto mais rápido eu conseguir resgatar o dinheiro, menos rentável ele é, menos rentabilidade ele vai lhe exigir, porque eu não preciso segurar por tanto tempo. E quanto mais longo, justamente porque eu tenho que segurar por muito tempo meu dinheiro, maior é a rentabilidade, porque além de eu ter que deixar meu dinheiro preso por mais tempo, eu tenho também que
Como é? Eu tenho mais incerteza do que o futuro me aguarda pra gente, né? Eu não sei como é que vai ser o cenário nacional e internacional daqui a 5, 10 anos. Se eu for investir num título que tem um vencimento de 2035. Eu não sei como é que vai ser o Brasil nem ano que vem direito, quanto mais daqui a 15 anos. Não sei nem se o Brasil, ao final do ano, vai estar 100% recuperado da Covid, vai estar já andando, tendo recuperação econômica efetiva. Tá? É imprevisível essas ações de curto prazo, quem dirá de longo prazo. Ninguém adivinhava há 10 anos atrás que em 2020, 2021 nós teríamos uma pandemia. Tá? Então, se eu tivesse investido, por exemplo, em 2015, no prêmio, num investimento de 10 anos, talvez eu estivesse com um pouco de receio nesse momento, porque eu não sabia como é que estava a situação daquela instituição na qual eu emprestei o meu dinheiro, eu investi o meu dinheiro. Então, quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade. Quanto menor a liquidez, maior a rentabilidade, justamente por esse risco de tempo que a gente corre. Tá? E como eu sempre falo, a rentabilidade é consequência do risco que você está correndo e da liquidez que você está tendo naquele investimento. Beleza? Então, basicamente, esse comportamento da renda fixa nessa tríade, tá? E, Léo, é realmente seguro mesmo que eu empreste para esse banco regional, eu vou estar correndo mais risco, eu corro o risco de perder meu dinheiro? Sim e não, tá? Eu vou jogar aqui, claro, com vocês também, não vou fazer nenhum tipo de ilusão também. Mas o que acontece? Na grande maioria dos títulos de renda fixa, tá? Principalmente os títulos privados, né? Os títulos públicos, a garantia é do próprio governo federal, tá? Já nos títulos privados, uma das garantias que nós temos, além do próprio risco de crédito da instituição financeira, é um órgão que é o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O FGC, ele se compromete que por CPF ele lhe devolve em caso de não pagamento da instituição financeira em questão, né, do retorno do seu investimento, no vencimento, o Fundo Garantidor de Crédito lhe garante que ele arca com até R$250 mil por CPF, tá? Mas tem um problema. Vamos dizer que o banco regional, esse banco regional X aqui, estava pagando, sei lá, 10% ao ano, em 2 anos. Isso aí, para quem não tem essa noção, essa experiência, é uma taxa muito atrativa para um período curto, tá? De 10%. Então, vamos dizer que muita gente viu, muita gente se interessou e muita gente investiu. Mas vamos dizer que dentro desses 2 anos, o banco faliu, não conseguiu arcar com a dívida e agora o banco está devendo a todos os investidores que investiram vendo somente a rentabilidade e sendo atraídos somente pela rentabilidade e não analisando nenhum outro critério, principalmente o critério de risco de crédito, tá? E o que acontece? Teoricamente é para o FGC ele devolver o dinheiro, porém, vamos dizer que, sei lá, 10 mil pessoas investiram, eu estou exagerando só para ficar claro onde eu quero chegar, tá? Vamos dizer que 1 milhão de pessoas investiu R$10 mil cada, então, 10 milhões de pessoas investiram 10 mil cada, isso aí dá R$1 bilhão, salvo engano, se eu tiver calculado certo. Porém, nada garante que o FGC vá ter esse 1 bilhão de caixa, tá? Por exemplo, vamos dizer que na pandemia, muitos bancos regionais... Deu uma travada? Acho que voltou. Muitos bancos regionais, por exemplo, não conseguiram se manter vivos, né, se manter funcionando, muitos faliram e muitos investidores ficaram sem receber os seus investimentos. Então isso traz uma grande necessidade de caixa do FGC para arcar com todos esses valores. E talvez o FGC não tenha como arcar com todos esses valores, tá? Mesmo que você esteja no limite dos 250 mil, corre o risco sim do FGC não lhe pagar por falta de dinheiro.
O dinheiro do FGC ele não é atrelado ao Banco Central. Uma hora o dinheiro do FGC, se tiver uma falência geral, pode ser que o FGC não consiga arcar com o dinheiro investido de todas as pessoas. Então, essa análise de risco que a instituição financeira ou o banco pode trazer para você é algo também a ser extremamente analisado, tá? Então, aí entra o quesito da tríade, a questão da segurança, a questão do risco. A questão da liquidez é justamente o que eu falei, né, em relação ao vencimento, ao tempo, e aí a consequência vem a rentabilidade. As principais formas de investir em renda fixa, as mais conhecidas são o próprio Tesouro Direto, tá? Que temos algumas opções dentro desse tipo de investimento, que é um título público. Temos os CDBs, LCIs e LCAs. LCIs e LCAs são bem parecidas, tá? Tem uma pequena diferença entre elas, que eu vou explicar daqui a pouco. O Tesouro Direto, ele tem 3 categorias dentro dele, tá? Ele pode ser o Tesouro Direto Selic, no qual ele é um título pós-fixado, no qual ele segue o indexador Selic. Então, atualmente a Selic está em 4,5% ao ano, então ele vai seguindo esse valor. Se a Selic for para, sei lá, 5,25%, tá? Aliás, tá 3,5%, eu acho que eu falei 4,5%. E vamos dizer que aí ele vai seguindo esse indexador de 3,5% ao ano. A partir do momento que a Selic subir para 4,25%, por exemplo, daí a Tesouro Selic vai ser alterado, né? Porque a Selic foi mudada, e aí ele vai começar a render durante o tempo 4,25%. E assim, à medida que a Selic for oscilando, a rentabilidade do Tesouro Selic também vai oscilando. O Tesouro Selic é um investimento no qual ele é de liquidez diária, tá? Então, se eu fizer o resgate hoje, tá? Desde que seja no horário lá estabelecido, que é de 9 às 16 horas, o meu dinheiro está na conta no dia útil seguinte, tá? Então, se eu tivesse resgatado hoje à tarde, né? Eu teria já amanhã meu dinheiro na conta de volta, tá? O outro título de Tesouro Direto que existe dentro dessa série de títulos públicos é o Tesouro Pré-fixado. Como o próprio nome diz, existe uma taxa pré-estabelecida. Então, eu acho que está na faixa dos 9 e uns quebrados por cento ao ano. Então, independente do que acontecer no Brasil e no mundo, o Tesouro Pré-fixado, no vencimento dele, vai ter pago esses 9% e uns quebrados ao final do período. E por fim, o último tipo de Tesouro Direto que nós temos é o IPCA+, no qual ele é uma rentabilidade híbrida. Ele tem a parte pós-fixada, que é o indexador IPCA, ele tem a parte pré-fixada, que é a rentabilidade já pré-estabelecida, que hoje está na faixa de 4,1, algo do tipo, tá? Então, ele tem uma taxa já garantida, vamos dizer assim, de 4,1%, e ele também oscila de acordo com a oscilação do índice inflacionário, que é o IPCA. À medida que a inflação sobe, a minha rentabilidade vai subir também, e à medida que a inflação cai, a rentabilidade também vai estar sendo reduzida. Tá? Não quando eu falo dessa redução e aumento de rentabilidade, não vai influir no que já rendeu no passado, tá? Porque na prática ele pega, por exemplo, se for 12% ao ano, tá? É como se fosse 1% ao mês, né? Eu estou pegando para facilitar os cálculos, tá? Esses valores. É como se fosse 1% ao mês. E 1% ao mês dividido por 22 dias úteis, né, que geralmente é a quantidade de dias úteis que tem no mês, é como se ele rendesse 0,05% ao dia, tá? Então, se por exemplo, passar de 12 para 24, vai se tornar 2% ao mês a partir daquele dia que mudou, e por dia vai começar a render 0,1% ao dia, tá? Então, a oscilação ocorre dessa forma, tá? Mas eu vejo, esses são os títulos públicos,
são emitidos pelo governo federal e tem a própria garantia do governo federal. Então, o risco é baixíssimo porque o governo, como eu falei, tem a proteção de praticamente, né, aliás, ele é dono da impressora que imprime o dinheiro, né, ou imprime o real. Então, acaba se tornando seguro devido a isso. O outro título que nós temos é um título privado, é o CDB. O CDB, LCI e LCA são 3 títulos conhecidos que são emitidos por instituições financeiras e bancos, tá? E o que é que acontece? Os bancos, eles podem fazer essa emissão desses títulos e a partir do momento que ele faz essa emissão, ele pode escolher para onde direcionar o seu dinheiro, tá? O dinheiro que ele vai captar, na verdade, que eu vou estar cedendo como investidor. Então, se ele realiza um CDB, ele não determina necessariamente para onde ele vai direcionar aquele dinheiro. Ele pode investir dentro do próprio banco, pode investir em aquisições de outras instituições, abertura de novas agências, melhorias internas. Isso aí vai ser opcionalidade dele. Mas se eu for, por exemplo, a Caixa, o Banco Caixa, né, a Caixa Econômica Federal, é um banco extremamente conhecido em dar muitas opções, muitas linhas de crédito em financiamentos de imóveis, e o Banco do Brasil é muito conhecido também por ter um braço muito forte no setor de agronegócio, tá? Então, a Caixa Econômica Federal, quando vai gerar benefícios no setor imobiliário através dos financiamentos de imóveis, ele pode emitir uma LCI, tá? Que é Letra de Crédito Imobiliário. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, tá? É o nome da sigla. Já o Banco do Brasil, como ele tem um braço muito forte no agronegócio, ele pode emitir as LCAs, que são as Letras de Créditos do Agronegócio. Lá, e quais são as diferenças dessas 3, tá? Eu vou considerar só as letras de crédito como uma coisa, porque é muito, muito parecido ambas, e o CDB. O setor imobiliário e o setor do agronegócio aqui no Brasil são dois setores muito fortes, tá? Que tem muito potencial aqui no país. O governo sabe disso e ele busca trazer benefícios fiscais para as instituições financeiras e também para nós investidores, para que nós nos mantenhamos motivados, né, a querer fazer aquele investimento. Então, as LCIs e LCAs, qual é o incentivo fiscal que é dado? Não há a cobrança de imposto de renda. Já nos CDBs, há a incidência do imposto de renda. Léo, o imposto de renda, então eu tenho que pagar algo na minha declaração anual? Não precisa, tá? Como é que funciona? Tanto nos tesouros diretos como no CDB, é necessário o pagamento de imposto de renda. Só que primeiro de tudo, esse pagamento de imposto de renda é somente em cima do lucro, ou seja, em cima da rentabilidade no qual eu tive naquele período, e na LCI e LCA não tem essa incidência de imposto de renda. Entretanto, nos CDBs e Tesouro Direto, essa incidência é feita de forma automática, tá? Não vem o valor bruto na minha conta, já vem o valor líquido de descontar todas as taxas e impostos, ok? Então, eu não preciso declarar, não sou obrigado a declarar, tá? Você é só obrigado a declarar se você tiver que ser obrigado devido a outras coisas, tipo aquele mínimo salário anual, ou então ter bens acima de 300 mil, por exemplo, investir em renda variável, em ações, ele obriga a ter que declarar os seus investimentos, tá? Então aí por consequência você tem a obrigatoriedade só para Receita Federal você não se pega na malha fina, né? Então, imposto de renda é uma dessas taxas. E lá tem mais taxas, quais são? Antes de eu entrar nas outras taxas, eu quero explicar um pouquinho do imposto de renda, tá? Que outra forma também de motivação para o público investidor
a cobrança do imposto de renda ela é regressiva, ou seja, à medida que eu tenho, quanto mais tempo eu possuo aquele investimento, menor vai ser o meu pagamento de imposto de renda. Se eu tirar no período de 0 a 6 meses o meu investimento, eu vou pagar um imposto de renda de 22,5% sobre o lucro. Se eu for entre 6 meses e 1 dia e 1 ano, é 20%. Se for no prazo de 1 ano e 1 dia a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, pelo menos 2 anos e 1 dia, é 15% de imposto de renda incidido sobre o nosso lucro, sobre a nossa rentabilidade, tá? Então, outra coisa que pode trazer benefício para vocês em relação à liquidez, tá? Às vezes pode ser mais benéfico eu ter uma liquidez maior ou menor, né? Que eu fique por mais tempo com aquele investimento e eu tenha uma incidência menor de imposto de renda e obtenha mais lucro líquido no final, né? Rentabilidade líquida maior. Além dessa taxa de imposto de renda, somente no Tesouro Direto a gente tem uma taxa que é uma taxa de custódia da B3. A B3 é o Brasil Bolsa e Balcão, que é a instituição que cuida, que organiza, né, que negocia esses títulos públicos no mercado de forma geral. Então, é uma taxa de 0,25% ao ano e ela é incidida 2 vezes no ano, em maio e em novembro, tá? No caso 0,25 na soma dos dois, né? Como se fosse ponto 125 e ponto 125, ok? Léo, e eu soube que tinha um IOF, tá? E como é que funciona? Existe esse imposto ou não? Sim, existe, só que tem um porém. O IOF ele só é incidido se você tiver uma aplicação que você irá fazer um resgate com menos de 30 dias, tá? Porque ele começa, e também é só sobre a rentabilidade total, e ele é regressivo também da mesma forma. Ele começa com cerca de 96% do lucro, para vocês terem a noção da rentabilidade, né? E ao final do 30º dia, ele chega a 1%, 2%, algo do tipo. Tá? Então, a partir do 31º dia investido aquele seu dinheiro, já não tem mais a incidência do IOF. Então, se você tem qualquer investimento de curto prazo, se programe para retirá-lo ao final dos 30 dias, né? Só no 31º dia, para evitar de você praticamente zerar, tá? A sua rentabilidade. Ok? Então, gente, essa é a explicação geral, a explanação geral. A gente explicou um pouco sobre o que é a renda fixa, os tipos de renda fixa que existem, que são os títulos públicos e privados, os tipos de rentabilidade pós, pré e a rentabilidade híbrida. Falamos um pouco sobre a rentabilidade em relação à relação risco-retorno, né? Que entra naquela tríade de risco, de segurança, liquidez e rentabilidade. E falamos também dos principais títulos públicos e privados negociados no mercado financeiro, tá? Existem outros, só que os mais básicos para você já conseguir investir de forma tranquila, a gente já abordou hoje. Então, a partir de amanhã, se você quiser já abrir a conta na sua corretora, você pode logar lá a sua conta, que você vai ver já todas essas opções na abazinha de renda fixa ou na abazinha de tesouro direto, tá? Geralmente tem esses dois tópicos separados: renda fixa, que compreende só os títulos privados, e tesouro direto, que compreende os títulos públicos, né? Tesouro Selic, tesouro IPCA+, e o tesouro pré-fixado. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Quinta-feira que vem tem mais, tá? Mais uma vez, 9h30 da noite. Caso você não tenha acompanhado a live toda aqui, amanhã às 7 horas da noite vai ter a reprise aqui dessa live no YouTube, tá? Então, se você não é inscrito ainda no meu canal e quer acompanhar também, futuramente eu vou estar postando alguns vídeos lá, além das lives, já clica na minha bio lá,
tá? Vai abrir um menuzinho e nesse menuzinho tem a logozinho do YouTube que você clica e vai ser direcionado lá pro meu canal para você se inscrever. Beleza? Então eu espero vocês todos na semana que vem. Quinta-feira que vem, 9h30 da noite, tem mais. Vamos falar muito provavelmente sobre um outro tipo de investimento. Beleza? Aguardo vocês lá. Beijos e abraços e até a próxima.